palavra do Senhor, eu agradeço, vou dispensar temporariamente. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, do versículo 15, nós vamos falar sobre a força da adoração, a força do louvor. A paixão precede a presença. A adoração atrai Deus, puxa-o para junto de nós, sensibiliza. Aqui está escrito assim, 17:15, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Curva a sua fronte. Deus Todo-Poderoso, Deus dos profetas maiores, dos profetas menores, Deus dos apóstolos, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, meu Deus, eu escondo atrás de ti, Senhor, porque todo louvor, honra e glória, acabamos de falar, te pertence. O Senhor não dá sua glória para ninguém. Que o povo olhar para mim não me enxergue, mas enxergue o teu Filho Jesus. Se eu falar de mim mesmo, eu falarei aos tímpanos, poderei arrancar um pouco de emoção, nada mais do que isso. Mas quando o Senhor fala, há transformação de vida. A tua voz levanta o caído, sustenta o abatido, fortalece o fraco, põe de pé aquele que tombou, transforma vidas. E tu estás aqui, a ti, mais uma vez confirmamos todo louvor, toda honra, toda glória, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria que você agora não se distraísse com nada, não conversasse com ninguém, que você respeitasse não a insignificante figura do teu pastor, mas a presença do pastor, Senhor dos senhores, aquele que está aqui, Jesus, nosso Rei. A adoração atrai a presença de Deus. A adoração, a paixão precede, vem na frente da presença de Deus, mas a adoração também precede os milagres. Sempre antes do Senhor operar quaisquer tipos de milagres, no Velho e no Novo Testamento, ele recebeu a adoração do seu povo. Amém? Então aqui nós observamos nessa passagem, irmãos, que 10 leprosos saíram das suas aldeias quando Jesus estava caminhando a sua viagem e gritaram de longe: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. De longe, Jesus viu aqueles homens condenados, mortos-vivos, que exalavam mau cheiro, rejeitados, e aquilo doía mais do que a própria morte. Jesus levantou as mãos e não falou nada. Disse: idem, vão e mostrem ao sacerdote. Porque quando alguém estava com uma suspeita de lepra, ele procurava o sacerdote, e o sacerdote analisava e via se era lepra. Dali mesmo da onde ele estava, ele já seria banido, ele seria enxotado, ele seria declarado um leproso, um imundo. Ele não podia voltar para casa, cumprimentar a família, nem amigos, nem nada. A solidão era pior do que a dor, a condenação. Morto-vivo que ia se decompondo, a sua carne podre ia se desfazendo, ele ainda viu. Mas agora Jesus manda mostrar aos sacerdotes, indo eles pelo caminho, antes de chegar para mostrar para o sacerdote, um começou a olhar para o outro, e todos perceberam que eles estavam totalmente curados, totalmente limpos. 9, naquela euforia, se esqueceram de onde veio a bênção.
e saíram correndo e foram para os seus lares, encontrar-se na sociedade, matar a saudade. Tudo aquilo não é errado, mas somente um dos 10, somente um, ele voltou, chegou diante de Jesus, prostrou-se com o seu rosto em terra e agradeceu a Deus o milagre. E aqui Jesus, respondendo, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ele não era judeu, ele era estrangeiro. Mas ele, além da cura da lepra, ele recebeu a salvação e disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, que coisa! Através da adoração, além de receber a cura física, ele recebeu a cura espiritual por toda a eternidade. Nós vamos citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, teve um leproso sozinho, que vivia nas mesmas circunstâncias, abandonado, e ele sabia que não podia chegar perto de Jesus no meio da sociedade, porque a sociedade o apedrejaria. Então ele esperou Jesus, praticamente descendo o monte, e ele gritou, ele adorou Jesus e pediu: Jesus, se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Isto é, todo o poder te é dado, basta que o Senhor queira. Se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. E Jesus o tornou limpo, porque ele prostrou-se, ele adorou o Senhor. Em Marcos capítulo 5, 22, todas essas passagens, vocês estão cansados de saber, foram pregadas mais de 1000 vezes. Mas eu quero falar, ressaltar a adoração. Em Mateus 5, 22, Jairo estava com a sua filha agonizando. Ele era um homem de suma importância, um sacerdote. Ele era um homem que se destacava na sociedade, mas deixou sua filha entre a vida e a morte, e ele foi procurar Jesus. E a Bíblia diz que ele prostrou-se diante de Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, a minha filha já está moribunda, está morrendo, vá até a minha casa. E nós sabemos que Jesus, antes de ir para a casa dele, ele foi interceptado porque uma mulher que sofria de um câncer hemorrágico há 12 anos, tendo gasto tudo que tinha com os médicos, desenganada, antes indo a pior, ela ouviu falar desse Jesus maravilhoso, e abria os olhos dos cegos, soltava as línguas dos mudos, concedia audições aos surdos, limpava leprosos, ressuscitava mortos, multiplicava peixes e pães, andava por sobre as águas. Esse Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ela disse: ele é a minha esperança. E ela, vendo que ele estava indo para atender a filha de Jairo, que não dava tempo de explicar, tudo começou há 12 anos atrás, umas dores cruciantes, não, ela disse: se eu tão somente chegar perto dele, encostar minha mão nas suas vestes, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu tenho certeza que ele é Deus, ele é a fonte de vida, ele é o poder em vida. Se eu tocar, eu ficarei curada. Ela mesma determinou, nós determinamos o que a nossa fé pode fazer. Jesus nunca disse: ser curado porque a minha fé te salvou. Todos que o procuravam, ele dizia: ser curado, a tua fé te salvou. É a nossa própria fé em ação. E ela tocou. Quando ela tocou na hora de Jesus, Jesus parou, porque ele sentiu que dele saiu poder, dele saiu unção, dele saiu virtude. E aí ele parou e perguntou: quem foi que me tocou? Todo mundo tocava, apertava, exprimia. Os discípulos disseram: mestre, todos te tocaram, e o senhor ainda pergunta quem foi que te tocou? Não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Temos muitas formas de tocar em Jesus. Alguém me tocou com fé, porque eu senti que de mim saiu unção, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a mulher, vendo que não podia mais ocultar-se, ela disse: bom, a cura já recebi, agora pode fazer comigo o que quiser. E ela se aproximou e disse: Senhor, fui eu quem te toquei, pensando em receber uma repreensão, mas o Senhor a elogiou. Filha,
vai em paz, tua fé te salvou. Além da cura, ela recebe a libertação. E nós sabemos que naquele momento alguém chega a falar: Jairo, temos sempre pessoas negativas que adoram dar má notícia. Não incomodes mais o mestre, sua filha morreu. Eu não sei, 6 membros da minha família, quando chega a notícia de que partiram, é um baque no peito. Cada um reage de uma forma. Se você perdeu alguém, você sabe a emoção, o que você sente. Há um transtorno no seu interior. Colesterol, triglicéridos, altera tudo, pressão. Você tem que ser muito forte para poder permanecer em pé, que muitos acabam tendo uma vertigem, um desmaio, ou até pode correr o risco de vida. Aquele homem, suas pernas dobraram. Agora a única coisa que ele não queria é chegar em casa, é ver aquele quadro horrível, sua filha morta. Então acabou a prece. Agora, o que Jesus podia fazer? Ir até a casa dele, dar uma palavra de consolo, falar do futuro, falar que ele é a ressurreição e a vida, e que um dia a sua filha seria ressuscitada, que na casa do Pai há muitas moradas. Mas Jesus tocou naquele homem, disse: Jairo, não temas, crê somente. Quantas vezes a nossa situação está tudo perdido, espiritual, material, físico, financeiro, sentimental, sexual, emocional, perda de ente querido, as drogas entrando na casa, situação de fracasso, ataques 1000, porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na própria região celestial. Ele está ali. Então, quantas vezes nós nos baqueamos e até a nossa fé vacila? E foi nesse exato momento que ele disse: Lázaro, Jairo, não temas, crê somente. E acompanhou. Quando chegou lá, estava aquele alvoroço. A hora mais difícil de você chegar é a hora que a pessoa acaba de falecer, até assentar a poeira. Talvez é a hora que a pessoa esteja mais precisando do seu abraço, da sua presença. Depois há uma pausa. E a outra hora mais difícil é quando se fecha o caixão. É o último adeus, que a pessoa está sendo conduzida para o cemitério. Naquela hora estava um alvoroço. E Jesus, que é a vida, príncipe da vida, ele gritou: a menina não está morta, ela dorme. Naquela hora, quando ele falou isso, houve uma revolta. Que piada de mau gosto. Se é hora de fazer piada, nós vimos, a menina está fria, faleceu, morreu. A menina dorme para ele. Para ele era um simples sono. E aí então ele colocou todo aquele povo para fora, pegou o pai, a mãe da menina, e entrou onde a menina estava, fria, morta, sem vida, onde não havia mais esperança. E ele a tocou pela mão e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Se é lhe dado todo o poder nos céus e na terra, se todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos se dobram, ele manda. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele chama o espírito, ele chama a alma. Menina, levanta, acorda. E a menina abriu os olhos. E o que ela estava sentindo era fome. E ele disse para o pai, para a mãe: alimente. E aí então todos, cabisbaixo e envergonhados, tiveram que respeitar, porque diante dos fatos morrem os seus argumentos. Mas aquele homem conseguiu tudo porque ele se prostrou diante do Rei dos Reis, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. O leproso se prostrou. O único leproso que foi curado veio e se prostrou, além da cura da lepra, recebeu a salvação.
Irmãos, nós temos a mulher cananeia. Ela não chegou a se prostrar, mas ela vem acompanhando Jesus e gritando para que ele tivesse misericórdia. E Jesus finge que não escuta e continua andando. Ele vai andando, ele vai andando. Puxa vida, ele cai em contradição com aquilo que ele pregava: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. A mulher vem, o Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Está clamando, ele está virando as costas. Até que os discípulos dizem: mestre, se o senhor não vai atender essa mulher, despede ela. Ela vem gritando, olha aí, escândalo, esqueceu. Jesus entra na casa e ela chega e o adora. Independente da circunstância, ela adora a Deus quando vai indo tudo bem. Quando você conseguiu comprar o carro do seu sonho, glória a Deus, Jesus, você consagra o carro, a sua moto, a sua casa. Ou quando você alcançou uma cura, um bem material, mas quando está tudo perdido, glorificar e adorar não é fácil, irmãos. E às vezes Deus nos faz passar por isso para ver a dimensão da nossa fé. Ele está andando aqui no nosso meio agora, irmão. E aí o Senhor olha para ela e disse: não é lícito. Olha aí humilha, hein? Aí pega pesado. Não. O que acontece? Minha filha está miseravelmente endemoniada. Uma pessoa endemoniada, já imagina, miseravelmente endemoniada. Liberta, Senhor. Olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Meu Deus. Então minha filha é uma cachorra, eu sou uma cadela. Guarda esse pão. O senhor é mentiroso, o senhor mandou vir de... Não. Ela passou no teste. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não é lícito pegar a bênção dos judeus e dar para os gentios. Ela, sei, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele disse, arrebentou, explodiu: mulher, grande a tua fé, pode ir, tua filha está liberta. Olha o que a adoração faz. Ela mexeu com o coração de Deus. Antes de pedir qualquer coisa, irmão, não chega pedindo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, mas chega pedindo, mas antes se humilhando. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós temos aqui um endemoniado de Gadara. Nós sabemos que ele habitava no sepulcro, ferindo-se com pedra, correntes, cadeias, grilhões não puderam prendê-lo, exalando mau cheiro, barbudo, cabeludo, unhas crescidas, um monstro. Mas quando Jesus para o barco com os discípulos, antes que aqueles demônios, aquela legião o sufocasse, ele vem correndo, ele cai nos pés do Senhor Jesus e o adora. Em Lucas 8:28 diz: o endemoniado de Gadara se prostrou. Até um possesso se prostra. Ele sabe como receber a bênção de Deus. Nós temos a mulher pecadora. Essa não prostrou, essa ajoelhou, essa lavou os pés do Senhor Jesus com lágrimas, enxugou com seus cabelos, derramou bálsamo, perfumou Jesus. E ela alcançou a libertação. O possesso alcançou a libertação. A mulher cananeia alcançou a libertação. Jairo, sua filha, alcançou a libertação. O leproso prostrou e alcançou a libertação. E nós temos agora Mateus 14:33. Os discípulos adoraram após a travessia do mar. Jesus vem andando sobre as águas. Rema, Pedro, depressa, Tiago, faça alguma coisa, João, não fica parado, Felipe, nós vamos afundar, nós vamos morrer. Ele mandou atravessar do outro lado, nós entramos numa fria, ele mandou nós entrar na batalha. Ele que conhece o serviço de meteorologia, ele sabia disso, e agora nós estamos sozinhos, estamos provados e vamos afundar, vamos morrer. E de repente Jesus, na quarta vigília da noite, vem andando sobre as águas. Eles pensaram que era um monstro, que era um fantasma. Mas Jesus disse: não temais, sou eu. Pedro naquela hora ele era impulsivo, ele agia por impulso. Ele disse: se és tu, manda que eu vá ter contigo. E Jesus disse: vem. E pela fé
ele andou alguns passos sobre as águas, depois ele vacilou, começou a afundar. Socorre-me! O Senhor Jesus o pegou pela mão e o levou até o barco. Quando entraram no barco, aqui diz que os discípulos se prostraram e o adoraram, dizendo: quem é este que até o vento e o mar manda e obedece? Adoração, meus queridos irmãos. E olha, temos agora a última que eu quero falar, em Mateus 28, 9. Após a ressurreição, Jesus estava lá. Essa passagem diz que Jesus estava no sepulcro. O anjo vem e agita. O anjo causa um terremoto e ele vai e se assenta em cima da pedra. Maria Madalena e outra Maria chega e foram olhar o túmulo. Foram lá para levar, perfumar, fazer alguma coisa. E aí o anjo disse: por que vocês estão buscando o morto? O morto, se ele está vivo. Jesus ressuscitou. Vão e avisem que ele vai encontrar com os discípulos da Galileia. E elas olharam dentro do túmulo e o anjo em cima da pedra falou: vão. E elas estavam indo no caminho. E quando elas saem, elas estavam chegando na metade do caminho, acredito eu. Após a ressurreição, Jesus saiu ao encontro delas, Maria Madalena e outra Maria, e elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus disse: não temas, ide e anunciai aos meus irmãos que eu os encontrarei na Galileia. Vão até lá e eles me verão. Elas abraçaram os pés do Senhor Jesus, amém? E o adoraram. Irmãos, se nós quisermos a bênção, se nós quisermos os milagres, independente da circunstância, da luta que nós estamos passando, nós somos eternos adoradores. Nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Os hinos que foram cantados agora, eu tenho certeza absoluta que chegaram até o trono da graça. Deus recebeu a adoração. Nós nos prostramos, também pude ajoelhar ali. Nosso coração, que não ajoelharam, mas o coração está quebrantado. Nós não somos apresentadores, irmãos, nós somos adoradores. A peça teatral é para Jesus, uma forma de adoração e mostrar que a nossa fé, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, que o inimigo vem para abafar a adoração, ele quer impedir a adoração. Ele diz para Jesus: eu te darei o mundo inteiro se ajoelhado me adorares. Desviar o foco. Irmãos, quando nós tiramos o foco, nós começamos a ficar perdidos. O que nós olhamos é o que nós desejamos. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a sua palavra, quando nós olhamos para o culto, quando nós olhamos para esse Deus com interesse do coração, quando nós nos dedicamos à oração, ao jejum, estamos focados em Deus, vamos agradá-lo, vamos orar, vamos jejuar, vamos frequentar a igreja, vamos colocar em primeiro lugar, porque se Deus não estiver colocado em primeiro lugar, em segundo ele também não vai estar. Se ele não estiver em primeiro lugar, não vai estar em lugar nenhum. Quando nós olhamos para o alvo da soberana vocação, quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, quando nós olhamos para aquele que disse: eu sou o caminho, ele não falou um. Se falasse um, tem 3.000, 4.000, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nosso foco está em Jesus. Quando você foca em Jesus, quando você foca a palavra, quando você foca o alvo, o inimigo quer fazer você tirar os seus olhos de Jesus, tirar os seus olhos da noiva, que é a igreja, tirar seus olhos de tudo. Ele quer que você olhe para o caminho da derrota, para o caminho do fracasso. Mas se você estiver olhando para o alvo da soberana vocação, o autor e consumador da fé, seus pés estão firmados na rocha, sopra os ventos, correm os rios, o impacto é grande, mas a sua casa, que é o templo do Espírito Santo, não desmorona, porque você está focado em Deus, no alvo da soberana vocação. Não te desvie para a direita, não te desvie para a esquerda. Olha a situação que se encontra o mundo: é peste, é fome, é desgraça, é nudez, é homicídio, é pedofilia, é estupro, é roubo, é criminalidade, é a droga, o crack, heroína, cocaína, maconha, o alcoolismo, o tabagismo, as drogas. Mas você está firmado, fincado, balizado, estruturado
concentrado, focado na rocha que é Jesus Cristo. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Olha para Jesus. Não pare a adoração. Não pare a adoração. Adore o Senhor, e Ele busca os verdadeiros adoradores, o adoram em espírito e em verdade. Adora na hora da alegria, adora na hora da tristeza, adora na hora que você se sente seguro, e adora na hora que você está vacilante. A tua adoração na enfermidade, na luta, na adversidade, nós somos provados dia e noite, irmãos. É só você começar a ser usado por Deus, toda a legião do inferno se levanta. Começa a ser um adorador para Jesus, um cantor para Jesus, uma coreógrafa para Jesus. Começa a ser um evangelista, começa a fazer algo para Deus, e você vai provocar uma revolução no reino das trevas. Eles virão. Satanás não gasta tempo com pessoas com defunto ruim. Ele já sabe, os que já são dele. Ele quer derrubar quem está caído, ele quer derrubar quem está em pé. Quem está caído já é dele, irmão. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Ele não está preocupado com escola de samba, com forró, com pagode. Ele não está preocupado com nada onde rola as drogas, o mundanismo. Ele está preocupado com a noiva. Ele está preocupado com os verdadeiros adoradores. Ele tem ciúmes dessa adoração, porque nós não adoramos outro Deus. O que acontece? Vem a proteção do céu. 1000 caem do teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Quando você pensa que está derrotado, Deus te dá vitória. Quando você está caído, o Senhor te põe de pé. Quando você está fraco, Ele te dá força. Quando você está triste, Ele é a tua alegria. Quando o diabo determinou o teu fracasso, Ele é a tua vitória. Ele te ama todos os segundos da sua vida, e Ele olha para os nossos lábios, e Ele sabe que nós somos dele. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nós sabemos que a hora que a voz do arcanjo ecoar, a trombeta tocar, e que Ele vier no céu para buscar a noiva ataviada, nós subiremos. Amém? Sabe das nossas fraquezas, sabe dos nossos pecados, sabe que nós não somos perfeitos, porque aquele que diz que não peca faz Deus de mentiroso. Mas é nesta hora que aquele sangue puro, santo, imaculado, derramado na cruz do Calvário, nos lava e nos purifica. Ainda que os teus pecados sejam negros como a escarlate, se transformarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, se transformarão como a alva lã, porque o sangue de Jesus Cristo lava e purifica de todo pecado. Esse sangue derramado é o maior documento. O sangue que nós participamos na ceia, o sangue que nós participamos nas nossas reuniões, o sangue de Jesus, nada mais além do sangue. O Cordeiro fez o seu total sacrifício. Irmãos, obedeceu. Às vezes vem uma ordem de Deus, você fala, não tem nexo, não tem sentido eu fazer isso. Não discuta. Nós não enxergamos um palmo na frente do nariz, Deus está vendo lá na frente. Amém? Ele não está olhando somente o teu presente, Ele está olhando o teu futuro. Ele não está olhando apenas o que você é, Ele está olhando o que você será, o que Ele vai te transformar. Esse é o Deus que nós movemos, o Deus que procura, irmãos, os mais simples e os mais humildes. Eu até citei, parece que foi no culto anterior, um homem que possui 9 dons, poliglota, fariseu, da alta corte, cai ao teu encontro com Jesus. Tudo aquilo que ele era, sua prepotência foi quebrada, e ali cego, ele pergunta, que queres que eu te faça, Senhor? Vá até Damasco, na casa de Judas, vai lá, leva ele lá. E aí aparece para Ananias, Ananias, vá até a casa de Judas, você vai encontrar Saulo de Tarso, vá, coloca as mãos sobre ele, ore, para que ele torne a ver, e seja cheio
do Espírito Santo. Senhor, espera um pouquinho. A gente conhece esse homem. Esse homem tem cartas brancas dos maiorais, persegue a igreja, encerra em prisão, bate, humilha. Ele assistiu à morte de Estevão, pisando na roupa de Estevão. O que o senhor está mandando eu fazer? Não temas, Ananias. Vá lá. Impõe as mãos sobre ele. Ele é um vaso escolhido. Eu o escolhi para que ele leve a minha palavra para os gentios, aqueles que não são judeus, para as autoridades e para os reis da terra. Pode ir. Coloca as mãos, porque eu o ensinarei o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome. Porque ele era um fariseu, conheceu toda a palavra, mas ele achava que perseguindo os cristãos ele estava certo. Ele estava fora de foco. E aí precisou ficar cego para poder enxergar. E quando ele foi batizado com o Espírito Santo, que ele abriu seus olhos, mesmo sem muita experiência, ele já começou a pregar a palavra de Deus. Amém? Então, meus queridos irmãos, Deus o deixou cego para o levar até o terceiro céu, e ele poder falar aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e que jamais chegou no coração humano. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sofreu açoites, paradas, surras, naufrágio, fome e tudo mais. Mas Deus era com ele. E um dos títulos que mais me emociona em Paulo foi quando ele foi chamado de catador de gravetos. Catador de gravetos. Quando ele estava naquele barco, aquela tempestade, ia morrer todo mundo, o anjo aparece e diz: Paulo, não temas, ninguém vai morrer. Eu entreguei todos eles, eu entreguei a tripulação inteirinha na sua mão. Por amor de você, nenhum deles vai morrer. Quando o barco bate e se arrebenta todo mundo pulou na água. Quem sabia nadar e quem não sabia segurou em destroços, segurou em, e foi indo. Não morreu nenhum. Todos na praia ali. Ele estava lá, tremendo. Todos, tremendo, frio. Aí alguém disse: vamos acender um fogo aqui, uma fogueira. E acenderam. E puseram lenha, mas a lenha estava difícil para pegar. Você não começa uma fogueira grande se você não colocar alguns gravetos, a não ser que você despeja álcool puro, sei lá. Mas ali não tinha, ainda lenha molhada. Aí Paulo, mais humilde, ele vai e começa a catar alguns gravetos e joga no fogo. O fogo começa, e no pegar, uma víbora vem e pica na sua mão. Todo mundo viu. E aí os julgadores começaram a dizer: este é pecador. Escapou do naufrágio, escapou de tudo. Quando ele está livre, a justiça não o deixa viver. Vai morrer. Olha como é que Deus é grande. Acabou, não escapa, vai morrer. E ele chega, chama de bicha aquela cobra, aquela víbora, que ninguém escapa, irmão. Chacoalha no fogo. Foi pegar mais graveto. Ó, vai inchar, fica vendo. Ó, vai inchar. A língua vai ficar grossa. Quer ver o pescoço que ele vai tomar? Fica vendo. Ó, fica vendo. Muitos querem ver o teu fracasso. Acredita em Deus, vai na igreja, leva o dízimo, faz isso, faz aquilo, é a prova que está fazendo. Quer ver? Quer ver? Ó, vai fracassar. Mas aquele que está em você é maior do que todos os que se levantam contra você. O inferno inteiro não tem poder sobre você, porque Deus está com você. Daqui a pouco fala: escuta, mas você não viu a víbora pegar? Eu vi, mas era víbora, claro que era. Esse homem é sobrenatural.
Tem alguma coisa com ele. O outro disse: é Deus. Aí todo mundo vieram para exaltá-lo, mas ele deu toda a glória para o Senhor e foi orar. Aí o público estava morrendo com uma disenteria. Ele orou e o homem foi curado. Irmãos, seja um catador de graveto. A igreja precisa de catador de graveto quando não tem fogo mais, quando não tem mais Pentecostes, quando a igreja está gelada. Os catadores de graveto são aqueles que levantam o louvor, que buscam o fogo do Espírito Santo, porque Deus é um fogo consumidor. Ele habita num trono de fogo, a sua palavra é fogo, ele batiza com fogo. Amém? Catador de graveto é aquele que leva calor humano, que leva o fogo do Espírito Santo, que não deixa a fogueira apagar. Você pode chegar na maior fogueira e tirar o pau que está pegando mais fogo. Pega um ferro para não se queimar, põe do lado, sozinho ele apaga. Nós só ardemos, irmãos, quando estamos na intimidade com Deus e na intimidade de uns para com os outros. Amém? Seja um catador de graveto, seja uma chama viva, seja um canela de fogo, seja um homem, uma mulher, um moço, uma moça, uma criança, um adolescente, que quando todo mundo diz não dá, você fala dá, porque meu Deus é o poder, Ele é o fogo que aquece. Você foi chamado para ser vencedor, você foi chamado para isso, irmão. Se o fogo não aparecer, a pastora Fátima anteontem, ela pegou 7 mulheres dentro do carro, aí você trocou óleo, tem combustível, tem 7 mulheres, foi pregar em Piracicaba, devolveu cada uma para sua casa, ainda trouxe uma cesta de chocolate. Eu estou nos 40 dias, hoje fui convidado para 2 churrascos. Mas glória a Deus, dia 10 de carne e mais 10, os 40 de chocolate. Eu tenho recebido tanta bênção. Cada pastor pegou o livro, cada um. Pastor Francisco quer bastante para pôr toda a igreja. Aí ela foi em Santa, a Sandra foi junto. Ela disse: hoje bem, eu falei: fica, descansa. Fica, descansa. Irmãos, nós não podemos deixar falar do que temos visto e ouvido. Eu passei pela maior prova. Você sabe o que é você fazer todos os exames e o médico falar isso? Você quer que ele fale que é isso para você tratar? E você não tem nada. É excesso de cuidado, de preocupação, de zelo, de pregação, de tudo. Ontem eu conversei com um homem que estava na UTI, desenganado, para morrer, e eu fui fazer a visita. Até brinquei com ele, entrei, ele triste, aqueles fios que colocam, Robocop. Pastor, eu vim orar por você no nome de Jesus, para você ficar forte como você estava antes, andando sem parar, andando de bicicleta, pescando. Mas será? Eu falei: eu estou dizendo que Deus vai te curar. E ainda brinquei com ele: você raspou aquele bigode bonito, tirou toda a barba. Falei: você está com cara de bumbum de criancinha nova. Fiz ele rir, irmãos. Você vai sair daqui, ainda vou te ver andando de bicicleta e vou te ver com o bigode e a barba. Será? Falei: e orei por ele. Saí dali com lágrimas. Ontem ele me falou: o senhor saiu, 6, 7 enfermeiras bem. É esse o homem? É. Irmãos, Jesus ressuscitou esse homem.
Ele anda de bicicleta, faz tudo, eu vi ontem, mas não deixou o bigode nem a barba. Eu falei, não, isso é brincadeira esse negócio. Cada um tem um gosto. Amém? Mas ele está curado. Irmãos, o que mais me agradou, ele disse na presença de todos ali, e da minha esposa, quando o senhor entrou, pastor. Não estou falando isso porque o senhor está aqui. Quando o senhor entrou, não era o senhor. Eu olhava e não te enxergava. Eu vi aquela luz. Era Jesus. Falei, está aí, irmãos. Se você fosse eu, você tinha morrido. Você viu aquele que está comigo. Amém? Então eu quero que você acredite. Quando Deus manda fazer visita para os enfermos, ou no hospital, ou numa casa, ou orar para alguém, você fala, eu não posso fazer nada, glória a Deus. Porque se você falar, eu vou lá e faço, é perda de tempo. Quando eu coloco eu em primeiro lugar, Deus não fica em segundo. Se você pregar, quem converte é Deus. Se você pôr a mão orar, quem cura é Deus. Se você ensinar o caminho, quem leva para o caminho é Deus. Se nós, a igreja, fizer a sua parte, Deus certamente fará a parte dele. Esse é um desafio, meu irmão. Você não sabe a força que você tem. Em si mesmo você não tem força nenhuma. Mas a partir do momento que você se entregou para Jesus, a força dele, o poder dele está sobre você. Não foi cantado aqui? Existem muitas lutas que nós não precisamos lutar. É o rei valente que vai na frente. É ele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não tenho capacidade. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas Ele capacita aqueles que escolhem. Mas eu não sou nada, glória a Deus. O dia que você pensar que você é, aí que você não é. Ele usa os fracos para confundir os fortes, os indoutos para confundir os sábios, os que nada são para confundir os que são, para que nenhuma carne se glorie. E ainda Ele usa as coisas vis e desprezíveis, os descartáveis, para sobressair sobre aqueles que acham que são. Pai, graças te dou, porque ocultaste, escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. São os pequeninos que Deus está precisando. É de mim, é de você. Amém? Se coloca à disposição de Deus. Deus tem trabalho para todos.